A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade e cores, o que explica as cores de nossas vestes santas e o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos de 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Amém? Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro desta igreja virtual @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo,
mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nestes ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, rendas complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Amém? Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG1318-37-300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas, onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu vou ler 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. E lembre-se, não deixe de se inscrever, porque todos os inscritos estão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao nosso sorteio. Oração de número 1. Gratidão pela presença. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nessa live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar início agora ao sorteio do rebanho dos pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número aí de 1 a 20 para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Hoje o rebanho é de número par, 4 e de número 3, ímpar.
Gratidão pela presença. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. Vamos agora ao sorteio do capítulo do livro de 2 Coríntios. Capítulo 13 do livro de 2 Coríntios. Capítulo 13 contém 13 versículos. Paulo promete investigar e castigar. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas. Toda questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos mais que, se outra vez for, não os pouparei, posto que buscai prova de que em mim Cristo fala o quanto não é fraco para convosco, antes e podemos em vós. Porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas vivemos com ele, para vós outros pelo poder de Deus. Amém, glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Primeira Reis, 22 capítulos. Capítulo 2 do livro de Primeira Reis. Capítulo 2 do livro de Primeira Reis contém 46 versículos. Davi dá instruções a Salomão e morre. Aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois se é homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperem em tudo quanto fizerem, e por onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante a minha face fielmente, e de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Amém. Vamos a mais um rebanho. Gratidão pela presença. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. Livro de Malaquias, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de curtir esta nossa live para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Capítulo 3 do livro de Malaquias. Capítulo 3 contém 18 versículos. Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vos buscais, o anjo da aliança a quem vos desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá substituir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo de ouvires
e como a potassa dos lavandeiros, a sentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro, e como prata eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém se agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho 2 pilotões dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho do número 6 par e de número 5 ímpar. Livro de Êxodo, 40 capítulo. Glórias ao nosso Senhor. Sorteio do livro de Êxodo. Capítulo 5 do livro de Êxodo. Capítulo 5 contém 23 versículos. Moisés e Arão falam a Faraó. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor teu Deus, deixa aí o meu povo para que me celebrem uma festa no deserto. Respondeu Faraó: Quem é o Senhor para que lhe ouça? Eu a vós e deixai ir a Israel. Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Eles prosseguiram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixe-nos ir, pois caminho de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. E não venha ele sobre nós com pestilência ou com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Por quê, Moisés e Arão, por que interrompeis o povo no seu trabalho? Ide as vossas tarefas. Amém. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Capítulo 12 do livro de 2 Reis. Capítulo 12 contém 21 versículos. O reinado de Joás. No ano 7º de Jeú, começou Joás a reinar. Há 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Bezeba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor todos os dias, e quem o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos não se tiraram, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Disse Joás ao sacerdote: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, a taxa pessoal, o resgate de pessoas segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer agora, sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus. Oferta de número 26. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Prove para nós das igrejas virtuais as underline sem ovelhas, a igrejas e os dons, @avivamento24ed, @a igreja
70 Santos, arroba AIG 1318 37300, arroba AIG 12 vezes 12.120 e AIG, arroba a Igrejas Benditas e do canal arroba Milho Ofertadim, com base no Novo Testamento da Bíblia Sagrada, que ser um santo é ser separado dos outros que não são santos. E você, ou quem você trouxer para nós, que provar esta afirmação é verdadeira, vai receber uma oferta de 2 milhões de reais. Amém? Gratidão pela presença. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, através do poder da Tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live da sua igreja virtual, arroba AIG 1318 37300, seja expulso todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos. Hoje de número par 2 e de número ímpar 1. Livro de Jó, 42 capítulos. Capítulo 23 do livro de Jó. Capítulo 23 do livro de Jó contém 17 versículos. Jó deseja apresentar-se perante Deus. Respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Se eu soubesse onde o poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. Rebanho de número 16, par, e rebanho de número 15, ímpar. Livro de Esdras, 10 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esdras, capítulo 4 do livro de Esdras. Capítulo 4 contém 24 versículos. Os inimigos fazem parar a construção do templo. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram dos cativeiros edificaram o templo do Senhor Deus de Israel. Chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesuá e os outros cabeças de família lhe responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor.
Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-se no edificar. Bem, vamos a mais um sorteio. Rebanho de número 10, par, e de número 9, ímpar. Livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro. Capítulo 3 do livro de 1 Pedro contém 22 versículos. A vida exemplar santa, deveres dos casados. Mulheres, sedes vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio de procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem inteiro do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 14, par, e 13, ímpar. Livro de Amós, 9 capítulo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 7 do livro de Amós. Capítulo 7 do livro de Amós contém 17 versículos. A visão do gafanhoto, do fogo e do prumo. Isto me fez ver o Senhor Deus. Eis que ele formava gafanhoto ao surgir o rebento da erva seródia. E era a erva seródia depois de findas as ceifas do rei. Tendo eles comido de toda a erva da terra, disse eu, Senhor Deus, perdoa, rogo-te, como substituirá Jacó, pois ele é pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso. Não acontecerá, disse o Senhor. Isto me mostrou o Senhor Deus. Eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Este consumiu o grande abismo e devorava a herança do Senhor. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 12, par, e de número 11, ímpar. Livro de Romanos, 16 capítulos. Capítulo 16 do livro de Romanos. Contém 27 versículos. Paulo recomenda a Febe. Recomendou-se a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebeis no Senhor como convém os santos e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive.
Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer mais um sorteio de uma das mais de 40 ofertas para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 6. Oferta de número 6. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nossa sexta oferta envolve as 6 mensagens do Avivamento do Brasil, que estão disponíveis em nossos 4 canais. @milhaofertadim, @as_sem-ovelhas, @a Igreja Zeus Dons e @avivamento 24AD. Dessas 100 mensagens, nós vamos sortear 20 delas e examinar você nessas 20 mensagens, porque todas as 100 mensagens são 100% as escrituras sagradas do Senhor Deus. Você vai receber uma oferta de R$1 milhão em dinheiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 2. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, forte, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através desta ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em um nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Amém, Senhor. Gratidão pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Gratidão mais uma vez pela presença e não deixem de se inscrever, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Amém? Gratidão pela presença mais uma vez. Agora vamos dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. E você aí mentalize um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do Senhor Deus venha falar ao seu coração no final desta live. Deixa eu só tomar aqui um golinho disso. Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio. Mentalize o número aí de 1 a 20. Amém? Gratidão mais uma vez pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Contém 15 versículos. Diótrefes, o ambicioso, Demétrio, fiel cristão. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primácia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for ali, far-lhe-ei lembrar as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo o acolhe. Os irmãos como impede os que querem recebê-lo e os expulsam da igreja. Amado,
não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho até a própria verdade. E nós também damos testemunho. E sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Capítulo 17 do livro de Lucas. Capítulo 17 do livro de Lucas contém 37 versículos. Os tropeços. Disse Jesus a seus discípulos: é inevitável que venha o escândalo, mas ai do homem pela qual eles vêm. Melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se fosse atirado no mar do que fazer tropeçar a um destes pequeninos. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreendam, se ele se repreender, perdoa-lhe. E se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Amém? Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Livro de Lamentações, 5 capítulos. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Lamentações. Capítulo 2 contém 22 versículos. As tristezas de Sião provêm do Senhor. Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu à terra a glória de Israel e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que tudo consome em redor. Entesou o seu arco, qual inimigo firmou a sua destra, como adversário o destruiu tudo, o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Amém? Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Capítulo 33 do livro de Números. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 33 do livro de Números contém 56 versículos. Os acampamentos desde o Egito. São estas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sobre as ordens de Moisés e Arão. Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandato do Senhor, e são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramaneses no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa.
saíram os filhos de Israel corajosamente aos olhos de todos os egípcios, enquanto esses sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia ferido entre eles. Também contra os deuses executou o Senhor juízos. Amém. Vamos a mais um livro da Bíblia Sagrada, livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 19 do livro de Atos. Capítulo 19 do livro de Atos contém 40 versículos. Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos o que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizado? Responderam: no batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais uma oferta, uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 30. Oferta de número 30. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. A oferta de número 30 mostre para nós na Bíblia Sagrada, de Mateus a Apocalipse, um único versículo em que um dos discípulos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, ou dos discípulos dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que foi ungido a pastor, ou se identificou como sendo um pastor, ou foi identificado por alguém como sendo um pastor de pessoas. E se você ou quem você trouxer para nós, que nos mostrar na Bíblia Sagrada, de Mateus a Apocalipse, um único versículo assim, vai receber uma oferta de 7 milhões de reais em dinheiro. Lembrando sempre que nós temos que crer, como está escrito, João 7, 38 e Apocalipse 22, 18 e 19. E que também devemos imitar os apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo, pois é assim que está escrito na Bíblia Sagrada. Amém? Gratidão pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Gratidão pela presença. E não deixem de se inscrever, porque todos os inscritos estão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor. Amém? Gratidão pela presença. Vamos fazer uma oração agora para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 4. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando essa sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.
Vamos dar continuidade ao sorteio para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa estar falando ao seu coração no final desta live. Livro de Eclesiastes, 12 capítulo. Capítulo 9 do livro de Eclesiastes. Contém 18 versículos. A sorte parece ser a mesma para todos. Deverás me apliquei a todas essas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera. Não sabe o homem tudo o que lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos, o mesmo sucede aos justos e aos perversos. O bom ao puro e ao impuro, tanto aos que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios, enquanto vive, depois rumo aos mortos. Para que este entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro de Colossenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, gratidão pela presença de todos. Capítulo 3 do livro de Colossenses. Capítulo 3 do livro de Colossenses contém 25 versículos. A união com Cristo glorificado. Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são aqui da terra, porque morrestes e a vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém? Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos a mais um sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Joel, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Joel. Capítulo 2 do livro de Joel contém 32 versículos. Tocai a trombeta em Sião e dais voz de rebate ao meu santo monte. Perturbem-se todos os dias, moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e demais trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador, atrás chama em brasa, diante dele a terra e como o jardim do Éden. Mas atrás dele um deserto assolado, nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Amém? Vamos ao sorteio de mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração.
livro de Filipenses, 4 capítulos. Capítulo 2 do livro de Filipenses. Capítulo 2 do livro de Filipenses contém 30 versículos. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que pensei a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nada tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém? Vamos agora ao último sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 19 do livro de Provérbios. Capítulo 19 do livro de Provérbios contém 29 versículos. Melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso de lábios e tolo. Não é bom proceder sem refletir e pecar quem é precipitado. A estultícia do homem perverte o seu caminho, mas é contra o Senhor que o seu coração se ira. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Amém. Gratidão pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu li apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Amém? Glórias ao nosso Senhor. Gratidão mais uma vez. Mais uma vez pela presença. Vamos fazer mais uma oferta, né? Sortear mais uma oferta para a honra e glória do nosso Senhor. Uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta 25. E não deixe de se inscrever, porque os inscritos estarão recebendo orações todos os dias, de madrugada e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso apóstolo e sacerdote e apóstolo, amém? Nós das igrejas virtuais, @70santos, as 100 ovelhas, a igreja e os dons, avivamento 24AD, AIG 1318 37300, AIG 12 vezes 12.120 e as igrejas bendita, a igreja bendita, e os canais, e do canal @milhaofertadim. Estamos afirmando que todos nós somos santos e também afirmamos que o Senhor Deus e a Bíblia Sagrada nos permite quem não é um santo trabalhar nos ministérios do Senhor Deus e do Senhor Jesus o Cristo, seja trabalhando nos ensinos das Escrituras, ou ministrando, ou tendo algum dos cargos ou títulos de obreiros, apóstolos, presbíteros, bispos, pastores, ou qualquer um outro. E nós afirmamos que para ter um desses cargos ou trabalhos, tem que ser um santo. Muita atenção, se você ou quem você trouxer para nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, que as 3 afirmações sobre os santos, a afirmação do Senhor Deus e da Bíblia Sagrada, e a nossa são mentiras, vai receber uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro. Amém? Vamos agora ao sorteio.
dos 20 números. Escolha aí um número para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 13. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 2. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 3. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 5. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 12. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Jó, capítulo 23. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 4. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de 1 Pedro, capítulo 3. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Amós, capítulo 7. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 16. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Lucas, capítulo 17. E você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 8. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Números, capítulo 33. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Atos, capítulo 19. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de Joel, capítulo 2. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Filipenses, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 19. Amém. Glórias ao nosso Senhor. Finalizando, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de uma das nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar ao Senhor Deus, receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas estará descrito no vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja
que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas valem 12 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais. Assim sejam muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui e mais uma vez não deixe de se inscrever, porque todos os inscritos estão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. E não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Amém? Gratidão mais uma vez pela presença. Espero vocês na próxima live. Foi.